Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos fazer um exercício sobre evaporadores. Então, eu tenho água com 0,12% de sólidos que deve ser evaporada em um evaporador simples que opera a pressão atmosférica e com vazão de alimentação de 20.000 kg por hora até uma concentração final de 1,2%. Para isso, eu vou estar utilizando um vapor de aquecimento saturado a 3,5 bar. Para uma alimentação de 90 graus Celsius, ele quer saber qual deve ser a vazão de vapor de aquecimento fornecido. E ele dá para a gente aqui algumas informações, então o CP da alimentação, o EPE, a conversão de caloria para joule, de ATM para Pascal e de Pascal para bar. Como que esse exercício vai funcionar? Então, esse aqui é só o esquema do nosso problema com todas as informações. Então, alimentação, a condição que eu tenho aqui na minha corrente de vapor, o meu evaporador operando a pressão atmosférica, EPE de zero e a minha saída aqui, a concentração de saída no caso da minha corrente L. Importante que todas as informações que eu precisar de entalpia eu vou estar tirando desta tabela aqui. Então, eu tenho diferentes temperaturas, diferentes pressões de saturação, seja em quilopascal ou em megapascal, e nessa tabela eu tenho o volume específico, energia interna, entalpia e entropia. Mas o que vai importar para mim é basicamente a parte da entalpia, seja do líquido saturado, que continua nesta coluna, e o vapor saturado, que começa aqui e continua terminando nesta coluna aqui. Bom, então balanço para o soluto, FXF é LXL, eu tenho o valor de F, 20.000 kg por hora, eu tenho meu XF, 0,0012, e tenho meu XL, 0,012. Com isso, encontro a minha corrente L, de 2.000 kg por hora. Fazendo agora balanço global, FL mais V, eu tenho F, tenho L, encontro minha corrente V em 18.000 kg por hora. E aí preciso fazer meu balanço de energia e para isso preciso encontrar as 5 entalpias necessárias. A da minha corrente F está fácil porque ele já me deu o CP da alimentação e eu tenho a temperatura da alimentação. Então, CP vezes a temperatura me dá a entalpia da corrente F. Bom, para as demais entalpias, corrente V e L, eu sei que ambas as correntes estão na mesma temperatura que a temperatura do evaporador. Então, primeiro eu tenho que saber qual que é a minha Tsat, ou seja, a temperatura de evaporação que a água pura deveria ter se ela estivesse sendo evaporada nessa condição de operação, que é a condição de pressão atmosférica, que é 1,0135 vezes 10 a quinta pascal ou 0,10135 megapascal. Então, se eu for lá na tabela de propriedades da água, olhar para a pressão de uma atmosfera, eu vou encontrar a temperatura de 100 graus. Então, a gente sabe que a nossa temperatura Tsat vai ser 100 graus. A gente também sabe que o EPE é zero, ou seja, a diferença de temperatura entre a temperatura da solução e a de saturação vai ser zero. Portanto, a temperatura de solução é igual à de saturação, de 100 graus Celsius. Dessa forma, eu sei que um monte de temperaturas é 100 graus. A temperatura que eu tenho dentro do evaporador, porque dentro do evaporador eu tenho a minha solução entrando em ebulição, então essa é a temperatura da solução. Por conta do EPE ser zero, essa também é a temperatura de saturação. Portanto, as temperaturas das minhas correntes L e V que estão saindo do meu evaporador, elas também vão ser 100 graus. Então, todas essas temperaturas aqui são de 100 graus que a gente acabou de encontrar. Portanto, para encontrar essas entalpias, na temperatura de 100 graus, eu vou na tabela de propriedades da água. Para a minha corrente líquida H'L, a minha temperatura de 100 graus, a entalpia do líquido é 419,04. Eu dividi por 4,18 para fazer a conversão para quilocaloria, encontro 100,2. Para a minha corrente de vapor, a 100 graus Celsius, a minha entalpia de saturação, 2676,1 kJ por quilo. Dividir por 4,18 para converter, deu 640,2 quilocalorias por quilo. Agora, essa é a entalpia do vapor saturado. Para eu encontrar a entalpia real, eu tenho que usar esta equação aqui. Mas o que a gente sabe é que a diferença Tsol menos Tsat é justamente o nosso EPE, que vale zero. Portanto, nesse caso, como EPE é zero, a minha entalpia da corrente de vapor é igual à minha entalpia de saturação, 640,2 quilocalorias por quilo. Para a minha corrente SC, eu sei que a pressão do vapor é 3,5 bar, que é 3,510 a quinta pascal, que é 0,35 megapascal. Eu não tenho 0,35 megapascal exatamente, mas eu tenho 0,3130 e 0,3613. Então, tenho que fazer interpolação. Fiz para minha corrente de líquido saturado Hzinho C e para minha corrente de vapor Hzão S.
Cheguei em determinados valores que, dividindo por 4,18, me dá para a entalpia do líquido 139,7 kcal por quilo, para a entalpia do vapor 653,7 kcal por quilo. E com todas essas informações, tudo fica muito fácil agora no balanço de energia, porque a gente tem todas as informações menos a nossa corrente S. Então, substituindo todos esses valores e resolvendo, eu chego aí numa corrente S de 19.307,4 kg por hora. Bom, por essa aula é isso. Antes de ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, então curte, compartilha, se inscreve no canal, acessa nosso site para ver os cursos que nós temos disponíveis e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!